Olá, professoras e professores! Hoje é dia de trabalharmos com poderosas forças da natureza aqui no programa Sala de Professor. Vamos às regiões mais frias do planeta para estudar e entender o impacto do gelo na geografia, no clima e na vida na Terra. Na história do nosso planeta, houve períodos em que a temperatura caiu muito e as geleiras se expandiram pela superfície. Cobriram uma vasta área e esculpiram o terreno à medida em que se movimentavam. No documentário Gelo, episódio da série O Poder do Planeta, entendemos as dinâmicas das geleiras, como se formam e se movimentam, e as informações que os cientistas estão descobrindo em pesquisas que vão cada vez mais fundo nos segredos congelados há milhares de anos. E quem está aqui conosco para apresentar uma proposta para trabalhar com esse filme em sala de aula é o professor de Geografia, Roberto Marques. Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao programa Sala de Professor. E o professor de Química, João Roberto Mazei. Tudo bem, Mazei? Tudo bem, Valmir. Seja muito bem-vindo também Obrigado. ao programa. É pela Química que nós vamos começar e eu estou vendo que hoje aqui o derretimento está grande, né? O calor aqui está ajudando, né, esse derretimento. Qual é a ideia do experimento de hoje, Mazei? A ideia do experimento, Valmir, nós vamos voltar um pouco no tempo, vamos voltar ao final do século XIX, com Tyndall, um experimento que ele fez simples, que pode ser feito em casa, assim, gasto zero praticamente, né? Um cubo de gelo, e que nós vamos colocar um arame. E esse arame vai cortar o arame, vai cortar o gelo, não é? Esse experimento aqui nós teremos pesos. Em casa, o professor pode fazer até com garrafa PET e colocar água, né? Para fazer o contrapeso, né? No gelo. E é simples, é só colocar o arame, prender um aramezinho de uma resistência boa, no gelo aqui. E o que vai acontecer é que com a ação da pressão aqui, vai mostrar a influência da pressão no tipo de ligação intermolecular que a água faz para estar no estado sólido, que é a ponte de hidrogênio, né? Teoricamente, isso aqui vai demorar um tempinho, mas vai apresentar resultados bastante surpreendentes para nós. Bom, materiais. Um bloco de gelo que você pode fazer com um pote de margarina usado, por exemplo. Alguns pesos, que você pode usar garrafa PET com água dentro. Um fio que pode ser de metal, mas pode ser de nylon também, né? Com boa resistência, é isso mesmo. E os pesos, como eu falei, Valmir, qualquer coisa que tenha peso, pode ser garrafa PET com água. É legal esse experimento, porque é um experimento simples, que tem em todos os livros, eu já vi em todos os livros didáticos, mas eu mesmo nunca fiz. Você já fez esse experimento? Eu não tinha feito, Valmir, eu fiquei surpreso com o resultado do experimento. Pois é, ele é simples, bonito e tem tudo a ver com a geografia também, não é, Roberto? É interessante porque a gente olha assim e pensa que o experimento é uma coisa fora da realidade, né? Parece que alguém teve uma ideia mirabolante e fez. Mas, na verdade, isso acontece na natureza, está no documentário. Né? O que acontece com a erosão glacial, né? Com esse processo do gelo que vem arrastando e vem erodindo, vem gastando aquela superfície por onde ele passa. É o mesmo processo. É verdade. Na verdade é isso. Vamos entender um pouquinho a intimidade da água. Você fez alguns destaques para a gente. Vamos lá para a nossa tela. É interessante a gente perceber que essa primeira imagem que aparece já é uma imagem clássica dos livros didáticos, não é, Mazei? Exatamente, Valmir. É uma ideia macro, né? Apresentando os estados físicos da matéria. Aqui nós escolhemos a água, que a água hoje é acesso fácil a todo mundo. Claro. Água no estado sólido, líquido, gasoso e suas passagens, né? Eu acho que bacana é o professor salientar a influência, assim, como que a temperatura, como que a pressão, como é que esse estado, o que eles exigem de energia para que essas transformações ocorram na água. Vamos olhar isso microscopicamente e aí eu vou pedir para o Roberto para pegar algumas representações de moléculas que são as famosas moléculas de água. Exatamente, né, Valmir. O estado físico das substâncias, ele depende justamente da aproximação dessas estruturas chamadas moléculas, né? Aqui eu simbolizei, desenhando aqui, uma molécula, isso aqui é uma moléculinha de água. Você tem aqui o azulzinho, polo negativo é o oxigênio e os dois hidrogênios em volta, que seria mais
ou menos isso, né? Só simbolizando hidrogênios, oxigênio e hidrogênio. As moléculas, elas se aproximam por dipolos, né? Então, esse dipolo aqui, positivo com negativo daqui, com negativo positivo daqui, a água, então, as moléculas se atraem. O que vai acontecer? Essa molécula de água que está nessa posição, Valmir, vai ser atraída por essa. Essa aproximação ou afastamento é que geram e regem o estado físico da matéria. Aqui a gente está mostrando o estado líquido, não é? Agora, mais uma maior próximo. Aproximação, o estado sólido. E aí, essa ligação, Valmir, após rompida, que é a ligação de hidrogênio ou ponte, não há mais interação intermolecular. E as partículas, então, ficam no estado gasoso, que tem uma maior energia cinética. Tem mais graus de liberdade, maior né, grau de liberdade, exatamente. Bom, nós estamos falando desse experimento que é bastante interessante. A gente já olhou macroscopicamente, o professor pode trabalhar esses temas. Microscopicamente também ele deve trabalhar esse modelo. Vamos voltar aqui para o nosso experimento, porque, claro, não houve ainda tempo suficiente de haver um grande corte, mas nós já fizemos ele antes, claro, a gente sempre faz, e ele está aqui representado. Você pode pegar aqui dentro. Sim, mas vamos pedir para o MacGyver entrar aqui e mostrar alguns detalhes do experimento. Eu vou colocar meu dedo e a gente já percebe que meu dedo já está longe, o arame já está... Valmir, é uma coisa que me surpreende. Está mostrando para nós como que a pressão influencia no tipo de ligação química, né? Nós podemos ver, se eu colocar o dedo aqui, o arame já está lá para dentro do gelo, eu não consigo mais aqui passar a mão no arame, né? E a ideia é que nesse experimento o arame atravesse realmente o gelo e que depois o gelo fique todo reconstituído, porque as pontes de hidrogênio, elas vão se reconstituir. Esse exemplo aqui, Valmir, isso aí já está andado, né? Esse aqui já está mais andado, né? Para esse programa de culinária, né? O bolo já está mais na frente. Eu vou até pendurar pelo arame para você ver como é que... olha só, o arame está realmente inserido no gelo, ó. Dá até para fazer aquele brincadeirinha, né? Ó. Passa de um lado e do outro. E ele vai atravessar o gelo cortando. E interessante que depois o arame, o gelo vai ficar inteiro, Valmir. Vai ficar inteirinho e o arame cortou totalmente o gelo. O gelo. E foram reconstituídas aquelas pontes de hidrogênio. Passada a pressão. Né? Bom, mas as pessoas fazem esse experimento aqui, muitas delas nem se dão conta, né? Mas Verdade, aí, vamos olhar como que as pessoas fazem esse experimento e como ele tem a ver também com a geografia. A imagem fala por si. Valmir, aqui é até engraçado o nome patins sobre o gelo, não é? Porque, na verdade, o patins não ocorre sobre o gelo. Vários lugares, shoppings, tem rinques de patinação e as pessoas vão patinar. O que acontece aqui, Valmir, que é bacana essa contextualização com aquele experimento, não é? O que acontece lá quando o arame pressuriza o gelo é o que acontece quando o patins, ele pressuriza por essa lâmina fina, ele pressuriza a água que está ali no solo, não é? Ele pressuriza as ligações, pressuriza o gelo e com isso ele gera um abaixamento do ponto de fusão. Gerando o abaixamento do ponto de fusão, exemplo, sei lá, caiu a água, normalmente funde a 0 graus, a 1 atm, né? Então, digamos que baixou para -3. O que acontece ali? A água acima disso está no estado líquido. Então, forma esses sulcos por onde a lâmina passa, Valmir, que são de água. Então, o patins, no fundo, o que ele faz é ele andar na água, sobre a água e não sobre o gelo. É interessante porque na geografia acontece essa discussão, né? Será que é o giz que risca a lousa que risca o giz? E aqui a gente tem um gelo riscando alguma coisa, né? É o que acontece no caso das geleiras. Quando a gente fala da erosão glacial, né, e vai descendo esse gelo, não é como blocos de pedra que vem arrastando para o caminho. Não, é a mesma história. Essa mudança do ponto de fusão que ajuda, entre aspas, né, faz com que desça numa certa velocidade esses blocos de gelo, essa massa de gelo, e ao mesmo tempo, nesse contato com esse solo, ele vai esculpindo, ele vai arrastando sedimentos, arrastando blocos com ele que vão ajudando a erodir, essa rocha, enfim, e esculpindo e montando e construindo essas formas que a gente tem hoje. Professor de Química pode explicar isso através de um gráfico bastante conhecido e muito usado, muito presente nos livros de Química, não é? Exatamente, Valmir. Que é o ponto tríplice, né? O gráfico do ponto triplo ou ponto tríplice. A gente aqui escolheu a água e esse gráfico, Valmir, ele dá uma visão bacana da influência da pressão e da
temperatura sobre os estados físicos. O gráfico ele representa estado sólido, estado líquido, estado gasoso. E as mudanças, né? Aquela mudança que nós vemos no comecinho, Valmir, ela está passando aqui, ó. Mudança do sólido para o líquido é a fusão. E é aqui que nós nos deteremos, que é o que está acontecendo lá. O que acontece? Quando a pressão aumenta a pressão aqui nesse gráfico, né? Ela aumenta aqui a pressão. O que acontece com a temperatura? A temperatura que está aqui, ela caminha para cá. A curva amarela, você vê que ela tende a vir para a esquerda. Ou seja, diminuindo o ponto de fusão da água. Perfeito. Diminuindo o ponto de fusão, a água, então, fica ali naquela camada superficial do patins, por exemplo, e ali onde o arame consegue cortar o gelo. Bom, como o professor pode se preparar para trabalhar esse assunto, Mazei? Olha, Valmir, eu gosto muito desse livro aqui do Murgel, que é um livro que ele fala da água, da origem do uso e da preservação, mas eu acho que o bacana, até a título de dar uma noção de cidadania, de gestão ambiental, que o mundo hoje vive em função disso, né? Essas duas expressões, o uso e a preservação da água. Isso aqui, se o professor puder passar isso para o aluno dele, essa forma de educação ambiental é muito importante, né? Um segundo livro. Esse também eu acho bacana, que é o do livro do Roque Cruz, o meu é até antigo. São livros fininhos, sabe, Valmir? Esse aqui tem